Tá, meu irmão. O senhor... como é que é o seu nome? Meu nome é Edilson, eu me encontro aqui, estou perto de Jacareacanga, aqui já uns 2 quilômetros, e o senhor tem me abençoado à beira dessa estrada, e eu levo essa mensagem a um motorista, a um caminhoneiro, que muitas vezes a gente passa com essa placa: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus está voltando, vigiai e orai. O que quer dizer isso? Para que nós sejamos apercebidos, porque os tempos estão próximos. Como a própria palavra nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados os que entendem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer o quê? O Senhor Jesus Cristo está às portas batendo. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, versículo 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Então vale a pena a gente abrir a porta para o Senhor Jesus. Qual é essa porta? A porta do coração, a porta do nosso entendimento, que muitas vezes para nós mesmos, nós não sabemos nada, nós somos pequenos, mas nós servimos um Deus que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é digno de honra, de glória, e Ele tem sustentado nós ao longo desse trajeto, por onde nós já estamos nessa missão há 4 anos, aonde começou lá em Cuiabá. Nós temos cruzado agora na cidade aí do Pará, levando essa mensagem a um motorista, como já foi falado, a um sitiante, a um chacareiro, a um fazendeiro, ao leigo intelectual, preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, seja lá qual for, nós levamos essa mensagem. De repente, essa semente que nós semeamos, nós somos uns semeadores do Senhor. Nós semeamos e o Senhor de repente vai trabalhar. Claro que tem aquela semente que cai à beira do caminho, onde o homem pisa, a ave come e não dá fruto nenhum, mas vai ter aquela que cai em boa terra, e o Senhor vai trabalhar nesse coração, nessa alma, e Ele, aquele que era infrutífero, Ele vai passar a dar fruto para o Senhor, vai dar fruto, e fruto em abundância. Então, assim era esse servo, que muitas vezes não servia o Senhor, e andava nos caminhos tortuosos, e o Senhor trabalhou no meu coração, como Ele trabalhou no coração de Saulo, um homem que perseguia a igreja do Senhor, e transformou num verdadeiro adorador. Quem sabe, através dessa mensagem, tem uma pessoa que muitas vezes não concorda com a palavra de Deus, até persegue os cristãos, aqueles que invocam o nome do Senhor. Mas eu digo para você, Deus tem um encontro contigo, meu amado irmão, leigo intelectual. Quem sabe você está precisando que o Senhor se aproxime de você. Eu digo para você, tem aqueles que o Senhor Jesus chega lá e pergunta para ti. Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Aí aquele moço diz: Senhor, que eu veja. Então eu digo, quem sabe você está cego, mas do teu cego é dos olhos espirituais. Aquele moço, para quem falou, ele estava cego do olho mesmo material, da carne. Mas eu digo para você, você que tem olho, mas muitas vezes não vê, só vê as coisas terrenas, natural. Eu digo para você que Deus quer abrir o teu olho espiritual. Assim como um certo moço esteve com medo quando um exército cercou o profeta chamado Eliseu e disse: ah, meu Senhor, o que será de nós? O rei nos cercou e não tem para onde nós correr. E o profeta Eliseu disse: ah, Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. E o Senhor atendeu a oração de Eliseu, e ele abriu os olhos do moço, e ele viu carruagens e carruagens de fogos, um exército ao lado do profeta Samuel. Aí ele viu e disse: então o profeta Samuel disse: aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão contra nós. Então com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Então vale a pena a gente crer na misericórdia de Deus, porque Ele tem guardado o seu povo nessa luta, nessa provação, nessa tribulação. Quando fala em tribulação, a Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Muitas vezes perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos dá a paz. E essa paz que Ele dá, Ele está oferecendo para todos. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Em Mateus capítulo 28, capítulo 11, 28 diz assim:
Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos o aliviarei. Aprendei de Jesus, que ele é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. No mundo tereis aflições, mas Jesus disse que venceu o mundo. Ele venceu pelo amor da tua alma, pela minha. Então que façamos nessa última hora um ato para agradar a Deus, um ato para despertar uma pessoa que muitas vezes está desesperançada da vida, muitas vezes tenta em ter alguma coisa contra a sua própria vida, mas o Senhor está às portas e está batendo e quer dar vida e vida em abundância. Não há nada neste mundo a qual o Senhor não possa resolver. Não tem nenhum pecado que o Senhor não perdoe, a não ser aquele que blasfema contra o Espírito Santo, negando a existência de Jesus, negando a existência de Deus. Esse está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas aqueles que clamam misericórdia, o Senhor está pronto para dar a misericórdia. E eu clamo ao Senhor 24 horas, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo, tem misericórdia, Senhor, desse motorista, Senhor, desse chacaleiro, desse fazendeiro, Senhor, tem misericórdia dessa cidade de Jacareacanga, tem misericórdia de todos nós, dessa nação. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, não só hoje, mas para todo sempre, e essa graça permaneça no meu coração, deste homem, desta mulher. Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Eu te agradeço, ó Deus. Jesus te ama, Jesus salva. Jesus está voltando, vigiar e orar. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. A paz do Senhor, meu